12 de outubro, sábado. Espero que você tenha tido uma excelente semana. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos ver os gráficos aqui de vários papéis, tá? Nós vamos começar pelo índice Bovespa, pela Vale 3, Petri 4 e o gráfico que eu destaco, que é o da Lojas Renner, LREN 3. Depois, na sequência, eu vou estudar vários papéis que foram pedidos lá no nosso canal no YouTube, tá? Vamos começar pela VEG, depois o Banco Bradesco, as ações preferenciais, BBDC4, a CSN Mineração, a Caixa Seguridade, depois a São Martinho e vamos terminar com Unipar, Unip6 e GRND3, que são as ações da Grendene. Tá? Tive muita dificuldade ao olhar toda a carteira teórica do índice Bovespa, né? Muita dificuldade para a gente verificar gráficos bons, tá? Tá muito difícil de encontrar um gráfico bom na ponta compradora, certo, pessoal? Fazia tempo que que eu não tinha essa dificuldade, né? E o único que eu encontrei foi Lojas Renner. Daqui a pouquinho já explico para vocês o porquê, que é um gráfico, do ponto de vista gráfico, não estou aqui olhando fundamentos, me chamou a atenção Lojas Renner. Vamos começar pelo índice Bovespa. Gente, o índice Bovespa tem uma tendência de baixa, né, iniciada aqui no mês de aqui na em agosto, final de agosto, né? Vejam que os fundos são cada vez mais baixos. Isso é uma condição técnica para dizermos que estamos em uma tendência de baixa de curto prazo, tá? As médias apontam para baixo, tanto a de 21 períodos, que é a linha roxa mais forte, quanto a de 9 períodos, que é a linha roxa mais fraca, tá? O índice está numa região de resistência, né? Para quem acompanha aqui os nossos vídeos, eu já falava na semana passada que a região dos 129.900 pontos é uma região de que o índice encontra suporte. Por quê? Vamos dar aqui um zoom no gráfico e a gente observa o que? Eu desenhei aqui para vocês essa, esse retângulo fininho aqui, né? Isso aqui, gente, foi um ponto de resistência do índice Bovespa em 2024, né? De fevereiro até agosto. Pois bem, em agosto o índice rompe a barreira dos 129 mil pontos e faz uma nova máxima histórica. Agora, quando cai, quando recua o índice, ele tende a encontrar suporte nos topos que foram rompidos, certo? Então é por isso que a gente diz que isso aqui é uma região de suporte. Tá? Entre 129.900 e 129.200 é uma região de suporte técnico. Tá? Bom, se o índice voltar a subir, primeira resistência, nós temos uma resistência de curto prazo aqui, ou seja, na faixa ali dos 130.418. Tem que romper essa resistência, e se rompendo essa, a próxima está na média de 9 períodos, aqui na linha roxa mais fraca, aqui, né? Ou seja, na faixa dos 131.478. Tá? Depois a próxima resistência na média de 21, 132.289 pontos. 132.289. Tá? E se continuar subindo mais um pouquinho, aquela região dos 132.942 também é resistência e depois o topo, né? Qual topo que eu me refiro? Esse aqui, ó. Esse topo aqui, na faixa ali dos 134.921, 134.900, esse topo exerce uma resistência ao preço. O que nós gostaríamos de ver o índice Bovespa fazer? Isso aqui, ó, sobe, testa fundo e arma pivô. Aqui estava numa situação que poderia ser isso, né? Ali no final de setembro, começo de outubro, subiu, testou fundo, quando foi tentar armar um pivô, que poderia ser uma onda 3 para cima, ele interrompe e volta a fazer um fundo mais fundo que o anterior. Tá? Então temos um fundo mais fundo que o anterior. Tá? Médias claramente são resistências, aqui nesse caso. Tá? A média de 21 tem sido uma resistência. Olha lá, tocou, caiu, tocou, caiu, tocou, nem cheguei, nem tocou e caiu de novo. Né?
Vamos ver então o gráfico semanal do índice Bovespa. Aqui no gráfico semanal, a gente esperava que o índice fizesse aqui ó, uma perna aqui de baixa, corrigindo essa perna de alta, né? E voltasse a subir. Vejam que houve aqui a interrupção da subidinha e voltou a cair. Isso é negativo, tá? Nesse tempo gráfico, o índice Bovespa está na região do suporte, né? Que eu mencionei lá no diário. Está na região do suporte. Essa linha, essa faixa que eu desenhei aqui para vocês é o suporte, né, técnico. Se cair mais um pouco na média de 21, 128.543 é uma região também de suporte. Tá? Se o índice voltar a subir, pessoal, a média de 9 é resistência, ou seja, 133.399 pontos. Tá? Resistência ali. Rompendo essa resistência, pode buscar a máxima histórica, que está lá nos 137.469 pontos. Sobre o índice Bovespa, para isso, de imediato, quero ver o gráfico da Vale 3. Tá? Gráfico da Vale 3 no semanal. Depois dessa alta consistente aqui, muito forte, né, para Vale, lá do dia ali da semana de 23 de setembro, é normal que tenha o quê? Que tenha uma correção. Estamos aí na segunda semana de correção. Tá? Vamos ver se a Vale consegue, a partir dessa semana, reagir, fazer uma máxima maior que a máxima e a mínima do candle anterior. Se fizer aqui, se deixar um candle aqui de alta, nessa semana, pode buscar ali a próxima resistência, que está nesse topo aqui, né? Então, a resistência em R$ 65,35. Esse é o ponto que tem que ser rompido, né, gente? R$ 65,35, tá? Rompendo aqui, a Vale fica bem interessante, né? Para buscar aí novos alvos, novas resistências, tá? Seguimos acompanhando, no semanal era isso, no diário da Vale 3, a gente observa que a Vale, depois de ter subido tudo isso aqui, fez um recuo caprichosamente e veio até a média. Vejam que a média de 21 está servindo aqui como o quê? Como um suporte da Vale. Tá? Ou seja, a média de 21, que neste momento está em R$ 60,97, é um ponto de suporte. Tá? Vejam que a média de 9 períodos, o preço está abaixo da média. Então, a média aqui de 9 períodos é resistência. Essa é a resistência a ser rompida, tá, pessoal? Resistência da região dos R$ 62,43. Tem que romper isso aqui para buscar a próxima resistência no diário, que está lá em 63,74. Rompendo 63,74, né? Essa faixa, a próxima é o 65,32, tá? Que é o topo ali do dia 30 de setembro. Tá? Então fica aí para vocês avaliarem. Vamos ver se a Vale consegue reagir nesses próximos pregões aí. Vamos olhar agora a Petri 4, as ações preferenciais da Petrobras, que são mais líquidas. Olha aqui, a Petri 4 tem um movimento interessante no gráfico. Tá? Sobe, testa fundo. Qual fundo está testando? Esse aqui. Vejam que a Petri 4 encontra suporte na média de 21, nem tocou lá e já voltou a subir de novo. Tá? Isso aqui é uma condição gráfica interessante, principalmente se o papel nos próximos pregões aí conseguir romper a resistência ali em 37,74. Rompendo essa resistência, a outra está aqui, ó, em 37,87. Rompendo essa 37,87, a próxima é 38,38. Resistência dada por aquele candle ali do dia 7 de outubro. Tá? O que o papel pode fazer se romper essa resistência? Para mim, essa resistência aqui é a principal, 38,38. Rompendo isso, pode armar uma onda 3 para cima bonita. Ok? Então fica aí, vamos ver se isso aqui é a armação de um eixo, né, de um pivô, um eixo que vai sustentar toda uma nova alta. Vamos botar aqui Fibonacci, vamos fazer um exercício de futurologia.
Não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, é apenas uma probabilidade que ganha força se romper 38 com 38 e com aumento de volume. Tá, vamos dizer que isso aqui é um fundo de uma onda 2, né? Então aqui o fundo da onda 2. Nós temos aqui Fibonacci nos dando como um possível alvo 39,55, tá? Que é onde aparece o númerozinho 1, ou seja, 100%. O que é esse 100%? Significa que se houver uma onda 3 aqui, ela vai ter o 100%, o mesmo tamanho dessa onda 1, tá? Pelo menos. Ok? Mas para isso acontecer, na minha opinião, tem que romper 38 com 38, tem que romper aqui, e esse volume que está caindo tem que voltar a subir. O volume da Petri 4 está muito ruim no momento, tá? Tem que voltar a subir. Fica aí então para vocês avaliarem, né? A média de 9 já cruzou para cima da média de 21, isso mostra uma força especulativa de curto prazo, né? Já se movimentando. E a média de 21 aqui tentando inclinar para cima, tá? Petri 4 é isso, né, gente? No semanal, o que, que a gente observa Petri 4, né? Olha aqui, ó, sobe ali no mês de agosto, né? No mês de setembro corrige e agora tentando voltar, tentando parece aqui que está tentando armar um pivôzinho de alta, tá? Nesse tempo gráfico, a resistência principal começa em 39,87 e vai até 40,22, que é esse topo aqui, ó, tá? Então temos uma resistência importante nessa região. Para mim, no semanal, olhando um prazo mais longo, 40,22 é o ponto a ser rompido da Petri 4 para ela conseguir originar toda uma nova sequência, um ciclo de alta. Tem que romper 40,22. De imediato, quero ver com vocês o gráfico da Lojas Renner, que é o único, na minha opinião, que tem um gráfico bom. Tá? Olha aqui no semanal. Tá? Vejam, a Lojas Renner subiu aqui, rompeu uma resistência importante. O timing dessa operação em Lojas Renner, a melhor entrada foi aqui em 14,06, lá no comecinho de agosto ainda. Tá? O papel subiu tudo isso aqui, né? Rompendo resistências importantes. Agora, gente, na minha opinião, se a Lojas Renner romper a máxima do dia 16 de setembro em 19,35, o papel fica interessante, principalmente se romper, né, com aumento de volume, o volume dando sustentação a um rompimento aqui. Porque aí o papel pode buscar o quê? Pode buscar 21,90, que é a máxima aqui do dia de junho de 2023, tá? Certo? As médias apontam para cima no semanal, né? Vejam que o papel fez uma correção até a média de 9 e já voltou a subir, tá? Na semana subindo 3,3%. No diário temos o que? No diário nós temos uma consolidação, tá? E na sexta-feira o papel começou a romper essa consolidação para cima com um volume levemente maior. Isso em plena sexta-feira, né? Subiu 3%, 3,37%. Nesse tempo gráfico, a principal resistência está aqui, né? Nesse topo do dia 16 de setembro em 19,35. Lá é resistência. Toca e tende a cair. Eu ficaria atento se rompesse, se deixasse um candle de fechamento acima de R$19,35, com volume alto ou crescente. Esse volume não pode estar caindo lá se romper, tem que estar subindo. Tá? Fica aí então para você avaliar de acordo com o seu perfil de risco e com a metodologia que você usa. VEG 3. Esse aqui foi pedido, tá, pessoal? Agora eu vou começar a ver então os papéis que foram pedidos. Vamos começar com a VEG. Primeiramente vamos olhar o semanal da VEG, né? Bom, a VEG fez aquela perna de alta generosa de junho, tá? Até agora o mês de setembro, né? E fez uma correção recente até a média de 9 períodos, tá? Vejam que subiu aí 6% ali
na semana de 23 de setembro e depois voltou a corrigir de novo até a média de 9, ok? Eu gostaria de ver a VEG corrigindo um pouquinho mais, tá? Se a gente for fazer aqui uma avaliação, olhando um prazo um pouquinho mais longo, a gente vê que a VEG já está aqui num processo de praticamente uma consolidação entre 51,91 e 56,30, 56,40, tá? Eu gostaria de ver a VEG corrigindo um pouquinho mais para dar tempo da média de 21 se aproximar do preço do ativo, tá? Agora, se a VEG romper, gente, se romper a faixa dos 56,37, com volume subindo, né? Se deixar um candle de fechamento acima de R$ 56,37, esse papel ele continua a sua tendência principal, que é de alta, tá? Tendência iniciada aí no começo deste ano, tá? É um papel muito bonito, tá? Para quem está nele, está ganhando, está aí fazendo novas máximas, né? Agora, para quem não está no papel, tem que ter um pouco de cautela na hora da entrada, tá? Em qual é o ponto que vai entrar para não comprar a região de topo, certo? Isso é muito importante, tá? Como é que a gente observa que é uma região de topo ou não? Bom, fez uma máxima histórica com volume caindo, que nem fez aqui, ó, fez uma nova máxima lá em 2 de outubro, né? Chegou em 56,37, mas o volume estava baixo em relação ao período anterior, né? Vejam que o volume desde julho ele vem reduzindo, tá? Os volumes mais altos eles são cada vez mais inferiores, né? São cada vez menores, né? Olha aqui, ó, tá? E então, gente, não era hora de comprar, certo? Aqui no dia 2 de outubro. O que aconteceu? O papel fez um recuo aqui, né? Isso aqui que tem que tomar cuidado. Nesse tempo gráfico está acumulando abaixo das médias, isso é perigoso, né? Porque demonstra uma fraqueza aí da ponta compradora. Resistência imediata em 54,32, depois tem resistência da média de 9, 54,49, tem outra resistência ali em 55 e a resistência principal é a máxima histórica lá do dia 2 de outubro, né, em 56,37. Na minha opinião, o papel tem que romper 56,37 para mostrar que ele vai fazer novas máximas, certo? E esse volume, se romper lá 56,37, tem que ser com volume alto ou crescente. Se o volume está caindo, isso não é bom. Fica aí para você avaliar, tá? Por favor, não entenda o que eu falar como recomendação, né? Vamos seguir agora para BBDC4, papel que tem sido muito pedido aí para a gente fazer aqui o nosso estudo. Olha, no diário, a BBDC4, depois de saltar forte, né, de julho até o começo de setembro, o papel precisava fazer uma correção. É o que a gente tem dito aqui repetidamente, tá? Depois ali do final de setembro, o papel vem fazendo fundos cada vez mais altos. Tem uma tendência curta aqui de baixo, de alta, né? E indica uma reversão dessa queda de setembro para cá, ok? Muito bem, o papel nesse momento está tentando se segurar na média de 21, fechou um pouquinho abaixo dela na última sexta, tá? A média aqui é uma resistência de curto prazo agora, 14,88 é resistência. Depois 15,01 é resistência e a resistência principal aqui de curto prazo está aqui na faixa dos R$ 15,43. Rompendo essa, a próxima é lá em 15,96, que é a resistência, né? O topinho ali do dia 5 de setembro. Certo, pessoal? Na minha opinião, aqui R$ 15,96 é a resistência a ser rompida. Tem que romper lá em cima, deixar um candle de fechamento acima de 15,96 e detalhe, volume alto ou crescente, tá? O que a gente pode falar de BBDC4 no semanal? É interessante. Eu já chamei a atenção desse papel aqui na semana passada, acho que foi na semana passada, porque o papel salta, precisava fazer o quê? Uma correção, né?
Olha aqui a correção, veio até a média de 9 no semanal. E agora vem subindo, vem reagindo. Compras, na minha opinião, só e somente só se romper R$ 15,96. Rompendo ali a próxima resistência, o alvo, né, 16,30, que é o topo de dezembro de 2023, tá? É um papel que pode ficar bem interessante, né? Principalmente se romper 16,30, o topo lá de dezembro. Tá? Rompendo esse topo aqui, aí sim, aí fica mais interessante ainda, né? Porque aí o papel pode retornar para aqueles níveis de 2022, né? Quem sabe 17 com, vamos ver aqui, 17 com 34, quem sabe esse topo aqui, né? Lá na faixa dos 18. Mas isso é assunto para mais adiante, né? Primeira coisa que o papel tem que fazer é romper esse topo, tá? Ali na uma resistência ali em 15,96, mas tem que ser um rompimento, pessoal. Tem que ser um rompimento com volume alto ou crescente. Não vejam que o volume tem reduzido. Esse volume precisa voltar a subir, tá? Vale colocar no radar, principalmente no semanal, tá? Vamos ver se o papel se movimenta aí com os resultados agora do terceiro trimestre de 2024, né? Agora acho que final de outubro, começo de novembro, as empresas já começam a divulgar, tá, o resultado do trimestre. Semin 3, CSN Mineração, também um papel bastante pedido aqui. A CSN Mineração de 5 de agosto até ali a metade de setembro salta forte, né? Vejam que quase buscou, chegou a R$ 6,85, né? Chegou pertinho ali dos R$ 7,00, 7,17, que é o topo, que é a resistência principal, é a máxima histórica, né? E o papel parou antes num. Observem que tem um topo aqui da CSN Mineração. Observem aqui na esquerda, ó. Tem um topo deixado lá em 26 de abril de 2021, logo após o IPO, né? Então, gente, ela encontrou resistência naquele topo e agora vem fazendo um recuo. É normal essa queda aqui, tá? Depois de ter subido tudo isso, né? Tá? Vejam que está se aproximando do que? Da média de 9. A média de 9 tende a ser um ponto de suporte. 5,71. Neste momento está em 5,71. Tá? Se não encontrar suporte aqui nesse nível, o outro seria aqui, ó, 5,74, também um suporte, né? Depois a região ali dos 5,69 também tem suporte. Depois os outros são mais embaixo, aqui na faixa de 5,39 e aqui em R$ 5,22 também é suporte e na média de 21, 5,14. Tá? São pontos no gráfico onde essa queda pode parar. Para quem quer muito comprar, tem que ficar de olho se o papel vai fazer um fundo e se vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores, com volume aqui embaixo mais alto. Tá? Não vejo compra no momento para position trading. Também não vejo compra para swing trading, porque o papel está corrigindo com uma certa força. Tá andando de lado aqui nos últimos 3 pregões. Nesse tempo gráfico, o papel tem um suporte em 5,75, depois ali na faixa dos 5,56. Resistência na média, né? No gráfico diário, a CSN Mineração tem resistência em R$ 6,23 e depois R$ 6,27. Tá? São regiões de resistência no gráfico, ou seja, toca lá e tende a cair, certo? Eu só compraria esse papel se ele fizesse um repique, teste de fundo e armasse pivô. Tá? Eu ficaria com muito cuidado se o papel toca numa região de resistência e volta a cair, perdendo o fundo de cesta. A mínima, né, é em 5,81. Tá? Ou seja, se o papel começar a fazer zigue-zagues para baixo aqui, né? Bom, sobre CSN Mineração é isso, então não vejo compras para swing trading nem para position trading.
Vamos ver agora Caixa Seguridade CXSE3. Setor de seguros, né? Caixa Seguridade, boa pagadora de dividendo. Mas aqui vamos olhar o gráfico, tá? Olha aqui, ó, papel depois de subir com muita força, né, gente, tá? O papel saltou aqui de agosto, né, até o começo de setembro. O papel corrigiu e devolveu quase todos os ganhos, né? Vejam que vem fazendo um zigue-zague para baixo. Fundos cada vez mais fundos, tá? Não vejo compra no papel neste momento, certo? E quem operou vendido também tem que ter uma certa cautela, porque agora o papel já caiu bastante, né? E os níveis para vender foi aqui, ó, operar short, né? Na perda de 14,98 quando perdeu esse fundo, e quando perdeu 14,28 também, tá? Vejam que o papel está muito fraco, né? A força vendedora tem sido dominante no gráfico diário, de modo que ele não consegue se aproximar da média de 21, né? E já volta a cair. Tá? A resistência aqui tem sido a média de 9, ó. Tá? Quando cruza para cima, não dura muito tempo, já volta a cair. Então, média de 9 é resistência, ou seja, 14,29. Toca nela, tende a cair. Se romper, a próxima resistência, na minha opinião, 14,50. Se romper 14,50, é 14,54 a próxima resistência dada pela média. Tá? O que eu gostaria de ver é esse papel cruzando para cima da média de 21, recuando, fazendo um teste de fundo e voltando a subir numa onda 3 para cima. Tá? As médias apontam para baixo, temos uma clara tendência de baixa nesse papel. E no semanal também. Olha aqui, ó, uma tendência de baixa que devolveu quase todo o ganho da perna de alta. Ok? Não vejo compras aqui no semanal também, certo, pessoal? Tá, o papel teria que voltar para cima da média de 21, pelo menos, né? Então, média de 21 aqui é resistência, R$ 14,54. Tá? Média de 9 também é resistência, 14,95. São níveis no gráfico onde ele tende a tocar e cair. Ok? Não tem outro jeito, tem que esperar o papel voltar, deixar um candle aqui de forte alta, um maroboso ou marobozu, como queiram, né? Ou então fazer um zigue-zague para cima. Tá? A força compradora aqui se reduziu e os vendedores tomaram conta, né? A média de 9 já tá, de 21 já está apontando para baixo, tá? Muito bem. Então, sobre Caixa de Seguridade era isso. São Martinho, SMTO3, a São Martinho no semanal, pessoal. A São Martinho era um gráfico bonito, até a gente falou nele aqui meses atrás, né? Mas o fato é que desde ali julho ele vem fazendo fundos, cada vez mais fundos, tá? Fez até uma onda 3 para baixo aqui, ó. 1, 2, 3. Agora está acumulando no semanal abaixo das médias, né? Vamos fazer melhor esse desenho aqui, abaixo da média de 21, tá? Bom, esse papel, gente, ele encontra suporte no semanal em 26,11 e resistência principal aqui em 28,80, tá? 28,80 é onde ele tende a tocar e cair. Tem que romper 28,80 para tentar começar a inverter essa tendência de baixa aqui iniciada em julho deste ano, certo? No semanal era isso, e no diário o que a gente observa, né? Bom, no diário o papel sobe forte, testa a fundo, tentou armar aqui uma onda 3 para cima, mas interrompe essa onda, né, gente? Que pena, né? Volta para baixo, né? E volta para baixo das médias, inclusive, tá? Ó, o papel tem um suporte onde? O papel tem suporte aqui na faixa do... Deixa eu só limpar esse gráfico. O papel tem suporte aqui na faixa dos R$ 26,10, tá? E o papel tem resistência imediata nas médias, 26,91 e 27,25, ok?
eu esperaria essa São Martinho, né, fazer um zigue-zague para cima, de preferência acima das médias, certo? E gostaria de ver o papel romper 28 com 41, tá? Que é esse topo aqui do dia 8 de outubro, com um volume mais alto. No momento eu não vejo compras aqui em São Martinho, tá? Não vejo compras nem para swing nem para position nesse momento, ok? Então vamos agora ver o gráfico da Unip 6, Unipar. Unipar foi um dos papéis que mais sofreram aí, né, nos últimos anos na bolsa, né? Esse papel subiu muito forte no pós-pandemia, né? Aqui está o gráfico, ó, aqui está o gráfico da pandemia lá em 2020. O papel custava em torno de R$ 8 e 2 anos depois, lá em 2022, custava quase 100, R$ 93, né? Uma subida enorme. Desde então, desde novembro de 2022, o papel só cai, ok? Esse aqui é o gráfico diário da Unipar, Unip 6. O papel tem muita dificuldade para romper, desde agosto, né? Romper a média de 21, tá? Aqui, ó. Quando ele cruza para cima, ele já cai, tá? Ele não chega, ele não se mantém acima das médias, né? Ali no mês de junho, o papel chegou a romper a média de 21, tocou nela, né? Fez o teste de fundo, armou um pivô, mas interrompeu. Vejam que ele não conseguiu dar sequência ao que poderia ser uma bela onda 3 para cima. O que o Unipar fez? Fez novo fundo e vem desde então fazendo fundos cada vez mais fundos, uma clara tendência de baixa. Esse papel tem suporte no diário em 45 com 45, tá? 45 com 43, também 45 com 43, 45 com 42 é uma região de suporte, tá? Resistência, quais são os pontos a serem rompidos? 47 com 0,2 e a média de 21 é resistência, é uma região que tem que ser rompida, né? Ou seja, tem que romper 47 com 18, tá? Tem que romper a média e tem que testar fundo. E depois disso, aí sim, se subir com força, aí o papel fica bonito novamente, tá? Então, a resistência a ser rompida é a média de 21. Esse papel tem, nesse momento, um suporte aqui imediato na média de 9, em 46 com 23. Quero ver o semanal. O semanal está aqui, mostra a tendência da força, a tendência da força vendedora nesse papel, né? Olha aqui, ó. Desde janeiro deste ano, cruzou para baixo da média e sequer se aproxima dela e volta a cair. Teve um toque ali em julho, né? Voltou a cair de novo, tá? Então, nesse tempo gráfico, o papel necessariamente teria que fazer um zigue-zague para cima, como fez aqui, ó, entre junho e julho, né? Mas acabou interrompendo aquela alta e voltou de novo para baixo. Tem que romper a média e fazer um zigue-zague acima dela, de preferência, tá? Tá muito comprar agora é assumir muito risco, tá? O papel tem que sinalizar que vai reverter essa tendência. Como que ele sinaliza? Um maroboso ou marobozu, um candle de forte alta, com volume alto, tipo esse aqui, né? Um martelinho num fundo, ou então uma sequência de candles que sejam zigue-zagues para cima, certo? Sem ter isso, do ponto de vista gráfico, não dá para comprar, a não ser que seja por fundamentos, mas aí a análise é outra, né? Aí não é análise de gráfico, é análise de fundamentos, tem que colar os múltiplos do papel, ou fazer um estudo fundamentalista do papel. Vamos terminar então com o Grendene, pessoal. Grendene é um papel, é uma ação aí do setor de comércio, né, e-commerce e varejo, então sofre com os juros altos, né, a Selic retomando a sua alta, isso impacta muitos papéis como a Grendene, tá? No semanal, a Grendene está abaixo das médias, médias apontam para baixo, temos aqui uma clara tendência de baixa. Vejam que o papel perdeu esse suporte aqui, né? Ali na faixa de 5,67, era uma região de consolidação que o papel rompe para baixo aqui, né? Tá? Se continuar caindo aqui no semanal,
pode buscar ali a faixa dos 5,37. Depois, quem sabe, R$ 5,06. Depois, quem sabe, ali 4,96. Enfim, o papel vai ficar, se fizer continuar fazendo fundos, mais fundos aqui, ele tende a buscar esses fundos, né, lá de janeiro do ano passado, de 2023. Se voltar a subir, resistência onde? Na minha opinião, no semanal, Grendene tem resistência em 5,80, depois 5,90, depois 5,97. São pontos no gráfico que o papel toca e tende a cair. Tá? O papel só fica interessante, Grendene, se subir, testar fundo e armar pivô. No diário, bom, no diário o papel fez uma onda 3 aqui para baixo, né? Olha aqui, ó. Sobe, testa topo e cai. Então quem operou short, quem operou vendido aqui no 5,90 ganhou dinheiro, né? E o papel sobe de novo, perde o fundo relevante ali em 5,55 e cai mais. Força vendedora bem forte aqui força vendedora bem intensa, né, dominante aqui nesse papel, né? Médias apontando para baixo, não vejo compra, tá? Se o papel repicar, encontra resistências onde? Na média, né? 5,59 e quem sabe lá em 5,73. Tá? O que eu gostaria de ver o papel chegar até uma região de resistência, testar a fundo e armar um pivô de alta. Não tem sinal disso à vista no gráfico ainda. Tá? Então, uma clara tendência de baixa, operar comprado seria contra a tendência alto risco. Operar vendido, como o papel está muito esticado, né? A gente pode ver isso pelo semanal, né? Tem uma distância da média, aí, uma distância da média de 21 em torno de quase 10%, também é assumir um risco. Tá? Quem quer operar vendido, o ideal é que espere um recuo até a região de resistência, que o papel volte a cair e que faça um fundo mais fundo que o de sexta-feira, ou seja, um fundo abaixo de R$ 5,40. Lembrando que 5,40 é um ponto de suporte da última sexta-feira. Tá? Se esse papel continuar caindo, gente, próxima parada, na minha opinião, lá em 5,38, né? Depois, quem sabe, ali 5,07, tá? Então é isso. Pessoal, por hoje era isso, né? Nos vemos no próximo final de semana, nos falamos lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, podem me escrever aí no YouTube, certo? Olha, uma excelente semana a você e a sua família. Muito obrigado, até o próximo domingo.